Muito bem-vindos a mais um programa do Você e Seu Negócio. Estou aqui com a ilustre presença do Cleiton Fukumoto e o nosso grande convidado aqui, Victor Naves, da Goldtech Contabilidade. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado, Cleiton. Hoje eu estou como convidado, né? Então, muito bom estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho do que vocês vão me perguntar e eu vou conseguir responder, né? Compartilhar um pouco do meu conhecimento e que seja muito para todos que estejam assistindo. Legal. Posso começar então? Victor, Vai devagar. eu quero saber da sua história. Você é um cara jovem, já tem um escritório de contabilidade reconhecido. Qual foi o caminho para chegar até aqui? Cleiton, na verdade, ó, começando desde lá de trás, minha primeira profissão, assim, ó, começou lá de trás, meu pai me ensinou sempre uma coisa: trabalha que você nunca vai me ter pelo resto da vida. Então, desde os meus 9 anos, ele já me levava para trabalhar com ele, 9, 10, 11. Então, ele tinha uma empresa ali de alumínio, uma conserto de panela e tudo mais, ele me levava para trabalhar com ele. Uma vez, eu acho que com 13 anos, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar numa sorveteria. Foi o meu primeiro emprego, assim, emprego que não fosse com ele. Então foi que sorvete italiano bom pra cacete. Nossa senhora, com palavrão aqui. Mas era meu primeiro emprego. Então foi ali que tudo começou para mim entender o que era ganhar dinheiro. Porque quando eu trabalhava com meu pai, dinheiro era dele, dava um dinheiro em outro ali e tudo mais. Então esse ensinamento me mostrou que eu tinha que aprender a trabalhar para mim ter minha própria renda e começar a ganhar meu dinheiro. Então foi nessa sorveteria que eu comecei, ganhando R$300 por mês, se eu não me engano, R$300 por mês. E dessa sorveteria eu trabalhei acho que 6 meses, 7 meses. Dali eu passei para uma empresa que mexia com parte de instalação de antena Sky e tudo mais. Trabalhei mais 6 meses. E daí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com o meu tio, que hoje é meu sócio aqui no escritório, certo? E essa oportunidade surgiu assim: meu pai falou, seu tio tá precisando contratar lá no escritório, que ele era dono desse escritório e tudo mais. E ele quer conversar com você, vai lá, começa a trabalhar lá. E eu estava no negócio de antena. Falei, não, cara, mas não é isso que eu quero. Quero ser engenheiro, quero construir prédio. Minha cabeça tinha construir prédio, né? Não, mas vai lá, conversa, tal. Cheguei lá, sentei. Primeira coisa que o meu tio me falou foi assim: você quer ser contador ou você pensa em ter outra profissão? Eu falei pra ele, não, eu quero ser engenheiro, eu não quero ser isso aqui. Então ele olhou pra cá e falou, então você tá no lugar errado. Tem que procurar um lugar de engenharia para você trabalhar. Mas eu precisava de um emprego, né? Falei, não, peraí. Eu faço contabilidade. Só assim na cabeça, nem se eu ia fazer ou não e tudo mais. Entrei. Quando eu entrei lá, cara, eu me apaixonei pelo negócio de contabilidade. Eu me apaixonei. Então eu comecei a trabalhar ali desde os meus 16 anos com contabilidade. Então, comecei, faz 10 anos. Então faz 10 anos que eu trabalho com contabilidade. E ali eu comecei. Então ali eu criei raiz, comecei a aprender uma coisa e outra, tudo mais. Só que, assim, conforme eu fui fazendo minha faculdade, eu fui começando a entender mais sobre contabilidade. Eu tinha toda a oportunidade lá dentro, de diversos setores, trabalhar em todos os setores. Só que, assim, a política de trabalho, na minha cabeça, não funcionava, entendeu? Eu acho que já tinha aquela chavinha de empreendedor. Só que eu nunca quis ter um escritório. A minha ideia era o quê? Era fazer uma pós-graduação. Eu fiz pós-graduação de perícia, planejamento tributário, e começar a trabalhar com isso, separadamente. Trabalhar para o Estado, igual eu faço isso hoje, só que de uma forma menor volume hoje. Então, me deram o quê? Vou fazer ali uma perícia, vou fazer um planejamento tributário para a empresa, só que abrir um escritório, não, vai ser muita dor de cabeça e tudo mais. Só que com o tempo, eu tive alguns problemas nesse escritório que eu trabalhava, então eu decidi o quê? Eu vou abrir o meu escritório, na minha cabeça. Isso, quando eu me formei, terminei de informática, eu fiquei mais 2 anos nesse escritório, falei, eu preciso montar meu escritório. Porque onde eu estava não tinha reconhecimento do profissional que eu estava me tornando, não tinha reconhecimento do trabalho que eu fazia, e eu não aceitava a política de emprego que era implantada lá dentro, que era feita lá dentro, a forma de trabalhar, a forma de atender, o que acontecia lá dentro internamente. Então eu fui lá e falei, eu vou criar meu escritório. Meu tio. E eu devia uma explicação para ele. O que eu fiz? Eu montei sem ele. O primeiro passo foi sem ele. Eu falei, vou montar sem ele. Tudo bem, o escritório lá dele, nunca vou tentar tirar ele de lá. Só que assim, igual eu falo, acho que tem muito Deus na vida das pessoas. Porque que aconteceu? Quando eu montei meu escritório, eu montei uns 3, 4 meses antes, ele tem um desentendimento com o sócio dele. Então, quando ele se desentendeu com o sócio dele, foi quando eu contei que eu já tinha criado o escritório, eu já tinha ali 3, 4 clientes, quando eu fiz tudo mais, eu vou sair. Eu falei, você quer fazer o escritório? Não, eu quero. Eu falei, então vamos. E foi aí que surgiu. A Goldtech já tinha surgido com uma ideia minha. Me deram que
era trazer tecnologia, porque assim, a gente não vende contabilidade, a gente vende resolução de problema. Ninguém vende contabilidade. Quem vende contabilidade não vende nada, vende a resolução de um problema. Porque toda empresa, todo dia, ela tem um problema. E o problema ele tem que ser resolvido. Então a gente vende isso, solução de problema. Então eu trouxe a ideia para ele, apresentei, ele gostou, e ele é um pouco mais daquela contabilidade antiga. E hoje ele já é da contabilidade mais tecnológica. A gente mudou muita coisa. Então eu chamei ele em 2021, a gente começou a montar, replanejamos a ideia, montamos nesse lugar que a gente está hoje, que é maior e tudo mais. Ele separou de lá também, com bastante atrito, foi uma dificuldade danada, porque, como se diz, o pessoal não soltava o osso, né? Então conseguimos, e aí foi criada a Goldtech, e a gente veio de passo em passo. O primeiro ano nosso foi muito difícil. Por quê? A gente começou num lugar grande, porque a ideia era crescer, só que a gente encontrou diversas dificuldades. A gente não tinha nome na cidade, a gente só tinha o nome como contador. O que a gente fazia? Batia de porta em porta, só que ninguém queria contratar um escritório novo. Só que a gente fez, sentamos de novo e replanejamos. Vamos começar a aparecer com esse escritório. Vamos dar uma ideia diferente. Vamos esquecer a contabilidade convencional e vamos montar o quê? Consultoria, planejamento tributário e tudo que tiver que ser feito além da contabilidade. A contabilidade vamos esquecer. E foi o que a gente fez. E aí começou a fluir, começou a sugar cliente. Por quê? Todo mundo procura algo diferente hoje em dia. E a gente estava oferecendo isso no mercado. Entendeu? Muito raramente uma contabilidade senta com você e pergunta: o que você pensa da sua empresa? O que você quer ser daqui 2, 3 anos com a sua empresa? Você quer uma empresa grande? Muito daquilo, o pessoal só gera DARF, né? Só faz ali, só dá as coisas, só dá os boletos ali. A gente teve essa experiência, aonde foi a virada de chave? Foi quando um cliente me falou assim: Vitor, mas eu nunca vi nenhum contador me ligar e perguntar se eu tenho que precificar o meu produto de outra forma. É a primeira vez que eu tô vendo. Foi onde que eu comecei a entender. Esses caras nunca viram isso. Essas pessoas nunca viram isso na vida delas. Aí o que eu fiz? Contratei sistema, montei planilhas e tudo mais para entregar isso. Na possibilidade que a gente tinha financeira na época. Então a gente começou cada vez mais. Entrava empresa, eu contratava sistema. Entrava empresa, contratava sistema. Entrava empresa. Então foi tudo melhorando e a gente conseguia entregar aquilo para o cliente e começou a virar aquele negócio. Um indicava para o outro, outro indicava. Teve semanas da gente abrir, de chegar em empresas novas, já em 2023, agora que foi a grande subida nossa, já teve semana de entrar 10 empresas novas. A gente não conseguia, por exemplo, se perder entre aspas, assim, na entrada de tanto cliente novo, porque não tinha nem horário para fazer reunião. Problema bom. Exatamente, um problema bom. E no escritório anterior que eu trabalhei 10 anos, eu vim para 3 empresas, foi muito. E aqui a gente começou com 30 empresas, 34 empresas, 200 e poucas empresas hoje, em 2 anos de atividade. Aqui, né? Presencial, porque antes era no meu apartamento. Comecei tudo isso, né? Ô, Victor, e essa consultoria que você presta junto com essa contabilidade? Fala um pouco mais sobre isso. Você estrutura preços, você dá dicas de empreendedorismo também, seu cliente? Sim. Na questão de preço, o que é a minha ideia? Hoje, quem faz consultoria, que são minhas concorrentes, hoje eu tenho 3 ou 4 concorrentes em Londrina, que eu levo como concorrente forte minha. Eles fazem isso de forma separada. Por exemplo, Cleiton, você quer uma consultoria hoje. O que você faz? Me paga 15 mil, eu faço essa consultoria, demora 6 meses, te entrego a consultoria pronta, acabou nosso vínculo, volta a fazer a contabilidade convencional. Porque é mais barato para mim fazer a contabilidade convencional depois do que manter uma consultoria. Você entendeu? Mas não, eu faço tudo isso dentro de uma mensalidade. E a mesma mensalidade você paga lá pro cara da contabilidade convencional. Certo? Tem empresa que chega aqui e fala para mim como mensalidade de 800. O que você tem na mensalidade de 800? Não tem nada. Eu tenho imposto que vai lá para mim. Não sei nem o que acontece. Beleza, aqui você vai ter consultoria, planejamento tributário e tudo mais. O que é consultoria? O cara senta nessa mesa comigo e me mostra a ideia dele. O que é a sua ideia? O que é o seu produto? Aonde você compra o seu produto? Por que você compra esse produto lá? É mais barato? Não, Vitor, eu compro lá porque o cara é meu amigo. Não, tá errado. Vamos fazer um negócio de forma diferente, vamos ver como que é o seu recebimento. Você recebe na máquina de cartão? Vitor, recebo. Qual que é a taxa? A taxa é X. A gente tem 30 bancos para trabalhar. Vamos trabalhar na menor taxa. Não é porque, por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi é o melhor banco que você vai trabalhar com os caras. Você vai trabalhar onde a gente consegue, no final, ter um lucro líquido maior.
Então o cara senta aqui, ele começa a pensar, "Putz, mas será? Aí você olha, não, vamos trocar isso. Aí uma viradinha de chave, o lucro líquido do cara aumenta em 2%, por exemplo. O cara fala, é diferente. O cara vai, agora o cara começa a tomar qualquer tipo de decisão na empresa dele, ele vem em cima de mim. Vitor, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo? Porque a consultoria é isso. A consultoria não é só pegar o número e mostrar para ele um indicativo contábil para ele tomar uma decisão. Ele vem aqui, fala o negócio dele para mim, e assim, pela vasta experiência de 10 anos, vivenciando diversos anos de atividade, a gente pega um pouco daqui, um pouco dali e junta nova para o cara. Então ele senta aqui, a gente consegue direcionar ele para um lugar, direcionar para uma compra melhor, talvez abrir filial em outro estado, que é onde ele vai conseguir economizar, talvez um de pau da vida. E hoje muitos empresários fazem o quê? Vou comprar o produto em Santa Catarina que é mais barato. Realmente, lá é mais barato. Só quando você traz para cá, só uma empresa daqui. Ou até mais caro. Você paga um de pau. Só que daí o que acontece? A gente faz um planejamento desse cara dentro da consultoria, abre uma empresa também, que seria uma filial dentro de Santa Catarina, tá? Então, quando ele compra dentro de Santa Catarina pela filial, tramita aqui para o Paraná sem nenhum tipo de desfalque. Ele tem uma economia ali de 5, 6 mil por mês, dependendo do volume de compra dele. Entendeu? Em uma consultoria que ele sentou aqui, ficou comigo 1 hora. Entendeu? É uma coisa que ninguém oferece. Por quê? Eu escutei uma vez que ele foi num escritório, chegou lá e falou assim, ó, quero fazer minha contabilidade, deixa de história bonita, sabe? O cara olhou pra cara dele, beleza, R$ 500, esse é o documento. Ele falou assim, se você quiser, você vai para trazer. Não é assim. Não é assim. Então, o nosso diferencial é o quê? Atendimento, consultoria e planejamento. Ô, Victor, mas parece difícil também você dar consultoria para esse montante de clientes. Então, estou imaginando que você tem que captar, treinar muito bem as pessoas que estão dentro do seu escritório. Me conta um pouco dessa. É fácil, é difícil? Como é que você faz esse tipo de. É difícil. Na verdade, a parte comercial é minha, né? Eu faço da parte comercial. O primeiro atendimento do cliente é comigo. E a consultoria é feita comigo até hoje, até o momento, né? Assim, consigo atender todo mundo? De forma, consigo. Por que eu consigo? Assim, é tudo muito bem organizado. Tem bastante sistema por trás de mim que puxa as informações que eu preciso trazer a primeiro momento. Por quê? Eu não faço o serviço braçal. Se achar que eu vou ali, que eu lanço nota, que eu lanço um limite, que eu vou ali na contabilidade e lanço um débito, eu não faço isso, tá? Eu fazia antigamente, hoje eu analiso. Então eu chego ali e falo para os meus colaboradores o que eu quero. Então eu entrego para eles eu tenho uma empresa que faz a consultoria de leis e tudo mais, a melhor que tem no Brasil, sistema contábil melhor, sistema de planejamento tributário o melhor, porque eu entrego o produto para eles, só que eles têm que me entregar o resultado que eu preciso ver aqui. Quando eu pego esse resultado na mão, eu analiso, às vezes a gente muda um ponto, muda outro. Só que o quê? Eles são treinados para fazer uma contabilidade consultiva. Eles não são treinados para lançar nota e entregar imposto. Se um dia o e-mail do escritório sair aqui, por exemplo, com um único imposto, falando que o cara paga, aí o problema vem para mim, porque não é assim. Tem que sair com o imposto, tem que sair com o extrato do que é aquele imposto e a explicação por que daquele imposto. Então sai assim, a raiz foi criada desde sempre. E assim, tem um processo. Se eu prosseguir, não vai ter problema. Então, o processo está criado. Se alguém mudar o processo aqui, vai dar errado. A gente melhora o processo. Mudar a ideia inicial nunca. É difícil? É, porque tá tendo bastante cliente. Só que assim, é uma dificuldade que a gente está conseguindo organizar. Porque eu saí totalmente dessa parte braçal do escritório e hoje eu fico só na parte comercial, atendimento, planejamento, análise de dados, entendimento dos negócios de cada cliente aqui hoje. Então, quando eu saí de tudo isso, me sobrou mais tempo. Então, aí tem meu sócio, que ele fica mais na parte de regularização, a parte dos meninos, ele tá trabalhando, ele fica olhando e tudo mais, então eu fico solto para fazer essa parte. Então a gente consegue captar mais cliente, entendeu? Mas a dificuldade existe. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir atender todo mundo. Só que daí na minha cabeça já tem alguns planejamentos de mudança para a gente conseguir fazer de forma certa esse tipo de demanda. E também por você ser o exemplo disso, né? Então você não é só o cara que é o dono do escritório, que é o que muitas vezes a gente vê uma empresa, né? O cara às vezes no começo até fazia as coisas, né? Com o tempo foi crescendo e ele acaba se afastando e perde, né? Os valores, né? As ideias, né? Da empresa. E Vitor, você falou de processo, né? Eu acho bacana você contando a sua história, né? As suas conquistas, né? Essa questão de querer resolver problemas, de ter montado processo. Então eu acredito que isso também é muito importante, porque isso dá uma vivência prática para você entender o outro lado, né?
Então você atende empresários, eu tenho certeza, né? Processo é um negócio muito difícil de ter nas empresas hoje em dia, né? O processo, assim, quando você pega um empresário que ele senta aqui, a primeira coisa que você pergunta pra ele, como que é o processo da sua empresa, sabe? Eu não sei nem quanto eu ganho. É normal. E você acha que é empresa pequena que fala isso? Não é empresa grande. Sabe o que acontece com o cara? Ele tem tanta. Pensa num cara que é de vendas, por exemplo. Então ele vende bastante todo dia. O que que acontece? Ele tem o giro do dinheiro. Ele não sabe, mas faz um ano que ele está quebrado. Ele não consegue ver isso. Sabe quando ele vai descobrir isso? Quando ele realmente não tiver mais crédito em nenhum banco, limite com mais ninguém, empréstimo com mais ninguém. Por quê? Quando ele quebrou um ano atrás, ele vê tudo que a empresa dele já não tinha saúde financeira boa para aguentar o processo. O cara quebrou um ano atrás, o cara chega aqui em mim, como se disse, ferrado já. Aí eu olho pra cara dele e falo, parabéns. Podia ter parado lá atrás pra gente ver como é que tá. Ah, mas eu não te conhecia antes. Eu falei, não é que você não me conhecia antes. Você procura o quê? Preço barato. Quer contabilidade barata? Contrata. Quando alguém senta na minha frente e fala assim, se eu oferecer caro, eu falei, contrata isso aí do outro lado da rua que tem. E depois você vai voltar aqui. Sabe por quê? O barato vai sair caro lá na frente. Entendeu? Porque aqui a gente olha o processo para dentro. Eu olho o processo, eu reestruturo o processo da empresa, por empresa crescer, eu cresço junto com esse cara. Entendeu? Só que eu tenho um preço também. Para mim, entregar tudo isso que eu entrego, o cara tem que pagar para isso. Hoje, já dando spoiler, uma coisa que vai em outubro no escritório, é o quê? Hoje a pessoa vai ter a nota fiscal dela, a parte fiscal dessa empresa. Vai acontecer, você emite uma nota agora, 10 horas da manhã, por exemplo. 10 horas da manhã já vai ter montado um indicativo contábil para você na sua mão. 24 horas por dia em tempo real. Isso vai ter na mão do cliente. Então não é uma coisa que eu possa entregar de forma barata, porque senão eu não consigo manter. Entendeu? Então o cliente vai ter muita informação aqui para crescer. Ele não vai crescer se ele não quiser. Se ele não quiser. E hoje, até hoje aqui no escritório, eu não tive uma empresa que quando a gente fez a consultoria deles, não cresceu, tá? Porque não pensa que todo mundo quer fazer consultoria, não. Tem cliente que se liga e fala, não, pra mim tá bom assim, eu tenho meu dinheiro aqui, eu não quero. E é normal acontecer, não é todo mundo que quer sentar, quer reestruturar, quer montar, quer planejar. Não é todos. 80% dos clientes e 20% não, 20% falam que esquece isso aí, meu filho, esquece. Eu tô tranquilo, cara. Tô ganhando meu dinheirinho aqui, eu sei que eu tenho, tá tudo certo. Fica tranquilo. Só que ele paga a mensalidade também no valor da consultoria e não reclama. Porque ele fala assim, na hora que eu precisar desse cara, ele vai estar ali. Exatamente. Vou até fazer um merchan aqui, né? O Victor ganhou o cliente, forma de seguro de vida. E nessa consultoria, ele já me trouxe também empresários autônomos que têm essa necessidade do seguro de vida. Então, essa consultoria que você está falando vai até nesse nível, né, da segurança. E uma coisa que me chamou muita atenção, Victor, uma vez você teve uma palestra fazendo uma analogia com o bombom. Você lembra disso? Bom. Passa um pouquinho para nós, porque foi muito legal. O... A gente chama consultoria tributária, né? Em cima do. Exatamente. Aí a gente pensa como uma indústria. Fabricação de produto. Por exemplo, vamos pensar em roupa. Você faz uma roupa. Você tem que fazer primeiro cortar o tecido, cortar o tecido, tingir o tecido. Depois você tinge o tecido, você tem que costurar. Depois da costura, você tem que colocar uma marca, outra ali, etiquetar e tudo mais. Então, esse processo que a gente tem que entender desde o começo. Qual que é a linha que você usa? Por que que a roupa não é 100% algodão? Ela é 80%, 60% imposto. Porque se ela for 100%, ela sai mais cara. Por isso você paga mais caro na roupa de algodão, quando ela é 100%. Quando ela não é, você paga mais barato. Porque esse tipo de produto que não tem, por exemplo, IPI da vida. Ponto. O algodão tem IPI. Ok. Na questão do bombom, o que que acontece? Ela é um estudo muito, assim, eu gosto de olhar estudos de empresas grandes. McDonald's, igual o próprio Sonho de Valsa, que é o do bombom e tudo mais. Esse é muito legal. Os caras são gênios para criar isso. Por quê? O Sonho de Valsa é um chocolate. E o chocolate é 100% de IPI. Agora você pensa a quantidade que esses caras produziam de bombom. Era muito. No mínimo, contrataram um cara muito bom de tributário. O cara sentou, olhou o processo e falou: se eu mudar essa embalagem e se eu mudar o nome desse bombom, porque não era chocolate lá. Não era 100% nunca. Era uma cobertura de chocolate, o resto era um wafer. Aí lá ele pesquisava.
Descobriu que era um erro. Esse cara congênito, você imagina o quanto esse cara não ganhou de reconhecimento dentro daquele lugar. É igual o McDonald's. O McDonald's não vende sorvete, ele vende sobremesa. Você já foi no McDonald's? O McDonald's é uma coisa muito legal, tá? Não fazendo propaganda, não, falando da parte tributária. O que que acontece? Quando você vai e compra um combo do McDonald's, você já olhou na notinha? A Coca-Cola é R$ 20, o lanche é mais barato. A Coca-Cola não tem imposto. Por isso que eles forçam o combo. Você entendeu? Então ele economiza ali. Ninguém fala, eu posso vender a Coca R$ 50, desde que você pague. Entendeu? Só que a Coca vem imposto zero para eles. Então por isso que eles vendem naquele valor combo. Entendeu? Você chega lá o lanche 3, 4. Se observar lá, Quando você compra o lanche separado é mais caro. exatamente, por isso que eles entregam dentro de casa. E o refrigerante é o mais caro na latinha. Ô, Vitor, aproveitando o que está falando da questão, né, dos tributos e tudo mais, está muito em alta agora na mídia a questão da reforma tributária, né, consolidar impostos e tudo mais. Você consegue, enfim, já tem um então nada foi aprovado ainda, não é um projeto. Tá tudo isso. Na verdade, Você acha que isso está caminhando para um ponto legal, um ponto mais ou menos, ou é ruim? Porque a questão tributária no Brasil é complicada, né? É uma tem dois. É uma carga e é muita coisa, né? Muito detalhe, muita exceção disso, regra disso, né? Então, a simplificação já ajudaria bastante. No escritório, a gente criou aqui um comitê de estudo dessa reforma tributária. Eu dei um primeiro dia aqui olhando, eu olhei toda aquela arquitetura da lei, né? Montei todo um esboço aqui, sentei com os meus colaboradores, com meus sócios, fez tudo lá. Eu não vou lembrar de cabeça agora o nome, acho que é IBC, INC, alguma coisa assim nos impostos criados. O que é a ideia daquilo lá? Para mim, na minha cabeça, de momento que eu vejo, grosso modo, eles só vão unificar uma coisa. Essa reforma é uma unificação de tributos, porque antes parece que tudo ia para federal, dá para distribuir esse dinheiro, agora eles querem unificar para cada um receber direto. Então, o que é isso? É diminuição de carga tributária? Não vi em nenhum momento redução de carga tributária até agora. Pelo menos, não nesses primeiros momentos que eles soltaram uma lei, tá? Então, assim, pode ser que no futuro tenha? Pode ser que sim. Mas acredito que é muito difícil um país que precisa tanto de recolhimentos, precisa tanto arrecadar para poder se manter, diminuir tributo. Eu acho que teria que ser uma reforma muito voltada a coisas diferentes, tá? Por exemplo, tem as empresas MEI hoje. A empresa MEI representa, se não me engano, 90% das empresas do Brasil. É um número alto. Imposto. Quase R$ 70 por mês. E nem recolhe. A maioria não recolhe. Tem que ficar fazendo parcelamento, pessoal. Então o pessoal não recolhe. Então, talvez o grande problema da reforma tributária está na parte MEI. Não está na parte das outras empresas. Por mais que as outras empresas tenham as suas pendências, a reforma ela vai se consolidar na empresa que é MEI. Uma coisa que é meio imposto assim, para o cara poder pelo menos assim, arrecadar um pouquinho sobre a nota e tudo mais, vai ficar um déficit aí, o buraco vai ficar ali, porque 90% hoje das empresas são MEI. E tem gente que tem MEI que nem sabe que tem. Abriu por abrir, abriu porque falaram que tinha que abrir, abriu porque falou que ia aposentar. O cara nem sabe. E eles representam 90% da população. Entendeu? Então isso, onde que acontece isso? Então o MEI não paga, quem vai pagar? A empresa que é grande. É a empresa que é grande, a empresa que é pequena, mas. Não paga só. Exatamente. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Entendeu? Então, assim, um problema que se cria, que talvez a solução esteja aqui nesses 90%. Ninguém está olhando isso. Na reforma, ninguém fala disso. A reforma, eles pensam em aumentar já o faturamento do mês de 81% para 44%, só que eles esquecem que isso aqui é 90%. Isso aqui tinha que melhorar para conseguir respirar. Eles olham e falam, não, se é grande, você tem que pagar mesmo. Não é assim que funciona. Se fizer assim, você quebra. Porque muita empresa grande no Brasil quebrou, porque não aguenta carga tributária. E não vai aguentar nunca. Não tem como você ter uma operação e pagar 33% de imposto. Imposto, eu tô falando. Não tô falando nem de colaborador, de preço de produto, tô falando de imposto. 33%. Como que você aguenta? Quanto num país desenvolvido é 14%. 13, 12, 10, nem isso. E é mais simples também, né? Bem mais simples. Lá nos Estados Unidos é comum, você olha na prateleira o preço sem imposto. Exatamente.
né? É sem imposto. Aí o pessoal já sabe que é padrão ali, tipo, depende do estado, mas, sei lá, é 8%. Então, a hora que você for no caixa, você sabe que é aquele valor mais 8%. Exatamente. No Brasil, não, depende. No Brasil é tudo assim, depende. Mas você sabia que o Brasil, quando é o depende, o que acontece? Por isso tem sonegação. Onde que tem sonegação? Pô, pensa comigo. Você compra. Vamos lá, vamos falar. Você compra um refrigerante aqui. Você compra ele lá. O preço sugerido não vem R$ 3? Acho que, se eu não me engano, no Juninho você pega assim, ó. R$ 3 preço sugerido. Por que você paga 5? Porque se o cara for colocar o imposto no preço, ele não vende por 3. Não tem como. Não tem como. Só que esse preço vem lá de cima, não vem daqui do Brasil. Vem de lá onde vende mesmo, Estados Unidos. Se outros países, não chega aqui a R$ 3 aqui, ele não vende. Porque se vender R$ 3, ele tá dando produto pra você. Vai ver, o cara pagou 3. Você entendeu? Aí o cara fala, mas o brasileiro não é brasileiro. Aí quem tem que fazer isso se ele conseguir manter a empresa dele? Se ele não mantém a empresa. É muita deficiência. A parte tributária, eu acho que é um coração inchado no Brasil. Coração inchado para toda empresa. Por isso que eu bato muito na tecla do planejamento. Quem tem empresa tem que ter planejamento. Porque, queira ou não, talvez uma operação R$ 1 que você tira de cada produto que você está pagando a mais de imposto, é uma economia gigantesca lá no seu lucro líquido. Porque você tirou o custo desse produto. Isso é o planejamento tributário. Tem muito contador hoje que olha, sabe, fala o quê? Vai para o Simples Nacional. É mais barato. Não, nunca foi. Quem disse isso? O Simples Nacional nada mais é do que um imposto unificado. Tá todos os impostos ali. Não tem nada que é reduzido porque é simples. Só faz uma unificação e cobra uma porcentagem simples. 6, 10, 20, sei lá. Mas é mais fácil para o contador, né? Pode ficar mais fácil para o contador. Por isso, não, nem todos os contadores mexem com o preço do lucro presumido no real. Veio uma construtora esses dias aqui, chegou no centro Vitor, não, eu não vou abrir porque o cara falou bem que não dá certo, porque ele só que dá certo. Cara, como? Ali uma construtora nem no simples pode ser. Porque se ela for do simples, ela vai pagar mais imposto se ela física. Ou qualquer outro tipo de regime tributário. Então vamos partir para o regime tributário presumido, ou lucro real, vamos tributar pelo lucro ali, ou pela presunção, o que for. Você vai pagar mais barato, você vai usar a construção, você vai usar o pedreiro, você vai usar o cimento, você vai usar tudo. O terreno que você comprou, e você vende pelo lucro, que é o que você tem que tributar. No simples é assim, vamos pensar de forma prática e rápida aqui para exemplificar. Eu tenho uma construção, certo? Eu comprei o terreno por 100, gastei mais 200 para construir, então 300. No Simples Nacional, eu vou tributar por 300 mil. 300 mil. Não, perdão, eu vendi por 400, eu vou por 400. E o meu custo foi 300. Então já gastei e ainda tributei por 400. No lucro real da vida, não. Gastei 300 e vendi por 400. Eu vou tributar 100 mil. Entendeu? Agora manda um contador fazer isso. É difícil. Se o cara faz assim, ele faz daquele jeito, né? E também muitas vezes, né, Vitor, você falando isso, por conta dessa, né, que você viu, né, a contabilidade, às vezes o pessoal está acostumado com a contabilidade antiga e tudo mais, né, então a pessoa já vem fazendo a contabilidade, entre aspas, na coxa, né, então vai fazer algo vai presumir para o lucro real, né, vai fazer a empresa para o lucro real. Então o cara vai ter que organizar tudo que ele já fez no passado, né? Então, agora, se a pessoa já chega, vai certinho, desde o começo, papai, com certeza fica mais fácil. Né? É assim, quando a pessoa abre um CNPJ novo, pra mim é uma emoção. Porque eu comecei com aquele CNPJ. Aqui, assim, eu tenho muito de pegar empresa que vem de outro escritório. Muito, mas muito. Ainda pego uns contadores chatos, não quer nem liberar pra mim. Eles olham, quando eu mando a mensagem de quem vê minha foto no e-mail, vê minha foto, cara, esses caras embaixo comigo de uma certa maneira. Você não tem noção. Eu acho que eu sei por quê. Por causa do Topete. Certeza, esse moleque tá querendo tirar essa empresa aqui. Eu tive uma vez que eu tirei uma empresa, a mulher mandou um e-mail pra mim e falou assim, eu não sou uma compradora que abre empresa, que abre escritório e fecha em um ano. Então, ela quis dizer, você tá fazendo isso aí, você vai fechar em um ano. Hoje eu sou 3 vezes maior que ela. 3 vezes maior que ela no escritório. 3 vezes maior. E assim, quando a cliente que veio de lá fala, meu, nossa, lá, fala assim, meu, nunca vi uma coisa dessa. É muito legal, muito diferente. Porque a pessoa sente a diferença ali de um tratamento ali, de um tratamento aqui, tem que fazer isso, tem que tributar assim, tem que parcelar isso aqui barato, porque a pessoa vem cheia de dívida. Peguei uma empresa agora recentemente, foi mês passado agora, em agosto, que tá com 60 mil de erro contado. 60 mil reais.
de erro. Os caras não fizeram a opção do sim, do lucro presumido. Aí tem uma mensagem do contador falando assim: eu não lancei o seu imposto porque suas notas fiscais, porque se eu lançasse você ia pagar imposto. E ele se autoconfessa na mensagem. Fala a verdade, você vai. Não, é uma coisa que Eu aparece. acredito muito assim, né? O profissional tem medo da concorrência porque nem ele acredita nele mesmo. Mas Exato. se ele mudar o foco, né, de falar, cara, por que eu estou perdendo esse campo? Não por isso, tenta entender com os clientes onde ele errou e tenta melhorar para não perder mais. Acabou. Exatamente. É aí que tá. Exatamente. Vitor, mas dá um exemplo aqui para a gente, né? Você citou lá 90%, né? Tem meio. Vamos supor, o Cleiton aqui é um autônomo, sou né, um profissional liberal e de repente tem aquela decisão, será que eu continuo fazendo o imposto de renda da pessoa física, ou abro uma MEI, ou abro um ME? Como que você simplifica, né, para essas pessoas essa decisão do que é melhor? Tem que olhar a fundo ou tem já uma regra básica? Não existe uma regra. Eu acho que é muito da ideia do contador no momento. O que eu faço? Eu pego, por exemplo, quando a pessoa chega, a pessoa física, que é normal. Aí a pessoa chega lá, fatura 20, 25 mil por mês. É um dentista, né? É. Aí você olha pra cara de extrato da conta dele, é a sua permissão, lógico, tem contrato assinado e tudo mais, nunca vai sair daqui, tem a proteção de dados, tudo mais. Esse extrato, olha tudo. Separa despesa, investimento, separa tudo, trago ele. Eu trouxe essa pessoa, eu coloco ele na tela, ó. Aqui você tem tanto de recebimentos, aqui você tem tanto de despesa, aqui você ganha tanto de prolabore, que é a retirada interna dele, e aqui é o seu investimento. Nesse modelo aqui que você tem, se a Receita Federal te pegar hoje, é 27,5% de imposto. Agora, se a gente estiver numa empresa do Simples, por exemplo, nesse caso, a gente começa com 6% numa prestação de serviço. Não é diferente? Não é uma vasta diferença para 27,5%? Agora, se ele for um profissional que ele pode estar no meio, se ele faturar menos que 6.750, olha para ele, ó, você pode estar no meio. Você não vai pagar imposto, não vai precisar pagar para mim nada. O que você vai pagar para mim? Se você quiser minha consultoria. E o cara olha na minha cara e fala, não, eu quero. Por quê? Se o cara gasta menos, tem uma receita bruta de menos de 6.750, eu acho muito difícil, porque o cara não consegue se manter com isso para pagar despesa de empresa, compra de produto e um funcionário. Se o cara ganha isso, tudo bem, fica no meio, ok. Só que eu tenho um preconceito contra o MEI. Eu acho que o MEI limita crescimento. Por que ele limita crescimento? Todo mundo trabalha na ideia de ganhar até 6.750. Quando você tem essa trava na sua cabeça, você não cresce. Não adianta falar que cresce, que você não cresce. Por isso que eu tenho essa trava. Ai, Vitor, mas eu vou ter gasto, gasta e cresce. Se você não gastar, você não cresce. Se você não investir no seu estudo, você não cresce. Se não investir no seu produto, você não cresce. E se você não investir no principal ativo que é a empresa, se você não investir, gasta o que tem que gastar. Lógico, não abre a mão, o cofre ali, quer gastar tudo. Não, planeja tudo estruturado certo, gasta de forma correta, contrata uma consultoria boa, caso eu, e cresce. Cresce sem medo de ser feliz. Se você tem um produto bom, se você é um profissional bom, por que você tem medo? Eu olho para a pessoa e falo, por que você tem medo? Ah, tem medo de não conseguir pagar. Vai conseguir, ele vai conseguir. Eu tenho história de uma empresa aqui que eu lembro até hoje que faturava 800 reais por mês. E ela chegou aqui e falou: você não vai se. Você sabe por quê? Eu falei: você não vou cobrar mensalidade sua. Me dá 6 meses que a gente vai mudar essa história sua. Eu tô 200 mil por mês. Casa de roupa. 200 mil por mês. Só que assim, não um tempo, tá? Não foi esse. Os 6 meses aconteceu para entender o processo. Depois de 6 meses ela ficou ali um ano ainda nesse nick, a gente teve que colocar a 800 reais. Falei assim, só que você vai ficar no máximo 6. Ela acabou ficando 1, porque não tinha desenvolvido. Então chegou no 6º mês, tem que mudar essa métrica aqui. Eu vai pra internet, vai visitar a gente, vai. Hoje é 200 mil por mês. Por mês, assim, ó. Foi minha primeira cliente. Que eu tive na Gold Tech, foi a primeira, assim. Até hoje eu tenho ela. Entendeu? Você não abre mão, né? Você foi você, novamente. E ela muito você. E assim, é uma coisa bacana, porque eu acho que tem muito empresário que essa parte, ele tem que realmente contratar uma consultoria, porque ele tem que estar preocupado com o produto dele, preocupado em vender, fazer comercial. Assim, mas se ele tiver que se preocupar em qual regime ele tem que estar, em qual conta ele tem que fazer, e se isso chega de forma pronta para ele? O Victor, agora puxando um pouco para o investimento aqui de Uber.
a empresa fatura, tem lá uma reserva, e se ela quiser não precisar injetar isso no negócio, nem adquirir patrimônio, nem dividir entre os sócios, tem um investimento onde é interessante, tendo em vista esse objetivo, e ainda casado com a questão tributária. Essa parte. Tem sim, tá? Vou dar um exemplo. É comum, o Vitor sabe muito disso, tem o capital de giro. Né? Então o dinheiro entra e sai toda hora. O que acontece? Qualquer aplicação de renda fixa hoje tem IOF nos 30 primeiros dias. Então, para você não pagar IOF, você tem que pôr dinheiro lá e deixar sem mexer por 30 dias. Tá? E começa com 90%, não sei, é um absurdo. Assim. Os primeiros dias é mais de 90%. Assim. É muito alto. E vai caindo, né, dia a dia, depois do 30º dia está zerado de imposto. Aí tem algumas aplicações que elas não pagam IOF, independente do prazo. Né? Hoje a gente chama de operações compromissadas. Então, né, lá no escritório a gente usa muito para as empresas esse tipo de operação para esse capital de curto prazo. Né? Então, ele às vezes entrou um dinheiro essa semana, semana que vem de pagar a folha de pagamento, de pagar os funcionários. Beleza, ó. A gente põe uma operação compromissada, no dia que for pagar vai cair dinheiro na sua conta e você não paga o IOF. Isso né? é um planejamento muito importante. Tem empresa que não faz. Tem empresa que não usa capital de giro. Tem empresa que tem que bater na tecla. Capital de giro. O cara criaram aquilo na cabeça dele. E assim, né, a pessoa pensa, mas vai ficar aplicado uma semana. Gente, empresa, ela movimenta volumes grandes de dinheiro. Né? Então, por mais que fique uma semana, né, 15 dias aplicado ali, em termos de rentabilidade vai ser alto? Não, mas em termos monetários, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Daí entra lá do que o Vitor falou. Você vai ganhar uma margenzinha mais de lucro ali. 1% de R$100 é uma coisa, 1% de 100 milhões é... Sabe o que é? Tem empresário que tem a cabeça assim, ó, fechada. Por quê? Se você olhar, mostrar para ele uma economia de R$1, talvez, em alguma coisa, ele não entende que aquele R$1 em grandes volumes é uma diferença muito grande. Ele entende só naquele produto. Sim. E aí você desenha para ele aqui, ó. Só que isso aqui, no caso, é Y. Lá na frente. Aí olha pra você, ele faz. Ele olha, eu não sei. Falei, só confia aqui no processo. Faz depois você me fala. Aí passa o tempo e ele realmente. Por quê? Você não precisa dar o preço. Você não precisa baixar o preço porque você conseguiu uma tributação menor. Você só vai aumentar o lucro. Só o lucro do seu que aumenta. Entendeu? E tem muitos empresários que não entendem isso. Sabia que uma coisa muito importante que eu falo para os meus clientes? Estoque parado é dinheiro perdido. Queima o estoque pelo que você pagou, mas vende o estoque. Precisa de dinheiro para girar. Tem gente que pega amor no estoque que ele tem. Eu comprei R$100 de um produto e eu só vendi 30 mil dele. Tem 70 mil então em estoque, certo? Aí quanto foi o custo desses 70 mil? Paguei 50. Então 70 mil eu já compro. Então tem 50 mil ali. Vende por 50, pega os 50 na mão, compra um produto que está saindo, faz dinheiro de novo. Capital é dinheiro parado, dinheiro perdido. Você sabe muito bem disso. Se ele investisse os 50 mil que ele tinha gastado, ele ganharia mais do que esse estoque parado. Por mais que fosse pouco, ele ganharia, entendeu? Então, assim, estoque parado é perdido. Sim. Só que, assim, na parte consultiva, a gente tem que pegar empresário também com mente aberta. Tem muito empresário antigo que não tem mente aberta. Mas a gente trabalha isso, é um psicológico também. A gente fala que além de contador, a gente é psicólogo, tudo. A gente vai trabalhar na mente da pessoa, né? A gente trabalha tudo isso dentro da pessoa, não tem jeito. Bacana, Victor. Gostei muito. Foi um bate-papo bacana. Me conte um pouco agora, Victor, pessoa física, o que você faz para se preparar, livro, você recebe mentoria, como é que Eu sou suas muito... fontes de conhecimento? Minha fonte de conhecimento é livro, eu leio bastante. Só que eu sou uma pessoa, eu leio, só que eu tenho um grande problema. Eu não marco nome de autor de livro, parte de livro, não. Eu leio vários. Inclusive, minha casa tem esses tamanhos esse livro. Tá lá na caixinha de Tá lá, ferramenta, né? tá lá. Só que assim, tudo que eu vejo ali é um grande aprendizado. Eu aprendo muito mais em livro que na internet. Tá? E assim, o que eu tento sempre fazer na minha rotina? Minha rotina é o quê? Eu acordo 5h da manhã. Das 5h30 da manhã ali até umas 6h15 eu tô lendo um livro, alguma coisa. Eu não olho o celular nesse momento. Então eu tento me reconectar comigo mesmo. Nem bom dia pra minha namorada eu mando. E assim, eu já acordei, eu tô ali, tô me reconectando. Então eu leio o livro, que eu acho que é o melhor momento para você
Você acorda tranquilo, tá? Então faça a leitura, depois tome meu café e venha pro escritório. 8 horas eu tô aqui. Tá? Tive que chegar mais cedo? Deveria, mas eu tô lá fazendo o quê? Ganhando conhecimento para chegar aqui bem e poder entregar um bom resultado para o meu cliente. Se eu for a pessoa que não trazer positividade para o meu cliente, quem que vai trazer? Você imagina se ele chegar aqui e eu estiver assim no dia? Olha para cá, eu vou para cá. Eu tô aqui todo dia com o astral lá em cima quando eu vou atender. O astral meu tá lá em cima. Eu tenho que fazer aquele cara acreditar que tá certo. Porque eu sei que dá. E quem sabe que dá certo? Então, assim, meu conhecimento é muito de livro, aqueles livros mais antigos, tá? Livros mais antigos. Tem um livro que eu li lá que eu acho muito top, que é aquelas 48 leis do poder. Eu vou lembrar, que é o escritor. As Armas da Persuasão, O Homem Mais Rico da Babilônia, se eu não me engano, já li todos os livros. Só que assim, eles trazem um conhecimento, cara, que às vezes você lê ali e você fala, não, que não faz sentido nenhum. Aí no dia a dia você começa assim, acho que você já leu, na sua mente fica matutando, você começa a aplicar. Você começa a aplicar aquilo ali funciona de uma certa forma, que é uma coisa que já foi criada. Por isso que o processo não se muda. O processo se melhora. Lá atrás foi criado, segue o processo que os caras criaram. Na vida nada se cria, tudo se copia, né? Então você viu o processo do cara, o cara deu certo. Pô, agora você pegar conselho de um cara que nunca teve nada na vida, que nunca cresceu nada na vida, você também não vai crescer, ué. Olha os caras que cresceram, como que aqueles caras cresceram, pega 1% de um, 2% de outro, junta na sua ideia, tem na sua cabeça, coloca positividade no dinheiro, vai fazer o crescimento da empresa. Tanto sua quanto de outras pessoas. É aí que tá. É aí que tá o negócio. Então vem tudo o meu conhecimento do livro. Leio bastante. Desculpa falar mais uma vez, eu falo Mas palavra. gostei da mensagem. É diferente, né? Alguma mensagem final? Ó. Quer deixar informações de como se conectar a você, suas redes sociais, endereço da sua empresa? Ó, minha empresa está localizada na cidade de Londrina, no Paraná, Rua Ibiporã 855. No final do vídeo, a gente for editar tudo isso, falar que editar, a gente vai deixar o QR Code do Instagram e tudo mais. E a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: toda vez que você levantar da sua cama, pensa positivo. E quem faz a sua empresa e o seu negócio dar certo é você. Não sou eu que sou o contador e muito menos o consultor. Eu só te falo o caminho, te ajudo no caminho. Quem desenha toda a conquista é você. Acorda com o pensamento positivo, coloca Deus cuidando de você, executando, que as coisas vão acontecer. Não tem por que não acontecer, só não vai acontecer se você não acreditar em você. Não espera aí esposo, tio, tia, sobrinho, passarinho, papagaio e cachorro acreditar. Você acreditando é o suficiente para você ser um grande empresário. Parabéns, cara. Foi uma vez. Gente, um abraço.